Fala pessoal, a gente tá Olá. aqui pra reagir ao canal Ei Nerd ao vídeo. Naruto é hipócrita? Refutando mentiras. E esse foi o patrocínio do... Vini, Muito obrigada pelo obrigada. seu patrocínio, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Galera, Naruto é um dos animes mais populares da história. E mesmo hoje, que já fazem quase 11 anos que o mangá acabou, todo mundo ainda ouve falar sobre Naruto. Ó, Só que talvez por ser um dos tsunade mangás ali mais atrás, populares de meu todos Deus, os tempos, meio Naruto triste acabou aquela- sendo um dos maiores álbuns de mentiras, desinformação da internet pra caramba, fake news. Nossa. Seja por parte Tá do... com um delay, né? O quê? Na boca dele. Deixa eu ver. Não é delay. É tipo, tá com... Atrás. Mentiras, desinformação da internet pra caramba, Acho fake que foi news. eu. Seja por parte dos haters da obra, até dos próprios fãs que não conseguiram entender as mensagens simples que tem nessa obra. Nesse vídeo eu vou provar pra você, seja fã ou hater, que muita coisa que você tem ouvido sobre Naruto na internet nos últimos 11 anos são mentiras. Olha, eu não acho nada. Porque... É. Hey, Nestrangs, Peter aqui. Bom, Naruto é um sucesso até hoje, cara. Mesmo anime tendo acabado em 2017. Ainda tá em alta, hype. Sempre a gente fala em Naruto, Ah, mas tem pouco tempo procura na ainda internet. Você olha os gráficos do Google, muita gente procurando Naruto. E ainda assim, depois de tanto tempo, ele ainda fica no topo lá dos animes mais assistidos em Caraca. plataformas como Netflix. Só que ao mesmo tempo, é o que eu falei, Naruto Ah, é uma obra Pokémon que recebe antigo torrentes também de ainda coisas tá que lá. não são nem verdade, cara. A maioria da galera assistiu Naruto na infância. Então, quando a galera vê um vídeo falando de furos de roteiro, né? Furos de roteiro em Naruto, tipo, a galera já não lembra o suficiente da obra pra perceber que boa parte que o cara tá falando é besteira. Naquele vídeo lá, né, falando de furos de roteiro, enfim. E a gente vai agora admitir muitas dessas mentiras aqui, nesse vídeo que é quase um documentário sobre a obra de Naruto. Tá muito embasado. Então, olha só, o objetivo aqui não é passar pano pra Naruto. Eu vou fazer algumas críticas também, mas o objetivo principal é fazer algumas justiças e mostrar que muita coisa que você acredita sobre a obra tá errada. É o Acho que antes da estresse gente com os falar de BR. coisas complicadas demais, entrar nos pormenores da obra, nos detalhes, bora falar de um negócio que devia ser bem simples, mas que acabou virando um baita elefante branco na sala. Qual é o tema principal de Naruto? Bom, pra gente começar a falar sobre Naruto, a gente primeiro precisa entender sobre o que é Naruto. E Naruto é uma grande história sobre trabalho duro. É isso que boa parte dos fãs de Naruto acreditam, que a história sobre Naruto seja como um todo, né? Uma história sobre trabalho duro vencer o dom natural. Mas a verdade nunca é essa. Naruto nunca foi uma história sobre trabalho duro vencer o dom natural. Kishimoto nunca se propôs É sobre a levar a história alcançar pra esse seus lado. sonhos? Naruto, na verdade, sempre foi uma história sobre quebrar o ciclo do ódio. Ou, para ser mais específica ainda, né, uma história sobre o ódio. Ponto, cara. Ao longo da história inteira, a gente vê vários exemplos como o ódio pode transformar os personagens. Como um verdade. sistema opressor pode criar monstros através do ódio. Sobre como a guerra, sobre como a vingança só geram mais e mais ódio. Ódio, ódio e ódio. Pode ver que é isso. É sobre isso que Naruto é e sempre foi, galera. A gente vê isso no primeiro arco, né? O Zabuza lá, em que os dois principais vilões são marcados pelo ódio. O Zabuza cresceu num governo tirano, né? O quarto Mizukage, que estava sendo controlado pelo Obito, transformou a Vila da Névoa em Vila da Névoa sangrenta. Ele promoveu banhos de sangue como prova de graduação na Academia Ninja. Mentira. Tipo, era bizarro. O Zabuza foi um monstro que nasceu desse sistema que só provocava ódio e destruição. E o Haku não foi diferente, ok? Apesar de não ter se transformado em um monstro que nem o Zabuza, o Haku ainda teve a vida dele mudada por causa do ódio e do preconceito. Como onde ele morava existia um grande preconceito contra pessoas que tinham, né, uma Kekkei Genkai, o Haku viu o pai dele assassinando a própria mãe e tentando matar ele. Tudo por conta de preconceito, do ódio. O próprio protagonista vive esse tema na pele dele e a gente vê isso toda hora. Quase a obra inteira. Quem é que não aguenta mais ver aquele flashback do Naruto no balanço? Não dá. Pois é, mas mesmo esse maldito balanço sendo aparecido tantas vezes, parece que tem gente que não entende que esse é o core de Naruto. Balanço, respeito? Não, cara, o ódio. A história de Naruto é toda sobre ele ser um menino cercado pelo desprezo, né? Pelo bullying, pelo ódio das outras pessoas da vila. E sobre ele querer ser Hokage, não porque ele quer ser o Bambambam, mas sim porque ele acha que ser Hokage é a forma que ele vai conseguir a admiração e o respeito das pessoas, que ele nunca teve. Que ele vai sentir das outras pessoas alguma coisa que não seja o ódio. O Naruto tem dentro dele o ódio encarnado, né? A Raposa de Nove Caudas, o Kurama. E eventualmente ele precisa lidar com o ódio do Raposão também. E o Naruto precisa lidar com o próprio ódio dele, que ele nutria, né, depois de ser vítima de tanto ódio. Ele acabou que gerou um próprio ódio interno. E esse tema tá na nossa cara desde o começo, desde o primeiro capítulo. O ódio sempre foi central em Naruto, né, através de todos os grandes vilões, de todos os grandes arcos, através de toda a história do mundo ninja, que é um grande ciclo de ódio, que o Naruto quebra. Mas eu já vou chegar lá. Eu falei tanto de ódio que chega até tô ficando nervoso aqui, porque essa palavra, porra, ela causa Ela pega, ódio, né? Então vamos respirar e voltar pro papo do trabalho duro versus dom natural, né? Muita gente acredita que esse é o tema principal de Naruto, mas isso é uma grande confusão, galera. Só que na verdade isso é uma grande confusão graças a um personagem só.
Rock Lee. Rock Rock Lee. Lee era um personagem que não conseguia usar ninjutsu e nem genjutsu. Ele sempre se sentiu, né, um fracassado, digamos assim, né? Entre aspas, bem entre aspas. Só que pra compensar isso, o Lee se dedicou 200% no taijutsu, ao ponto de ele virar, porra, um monstro nessa área. É o máximo que pode atingir. O cara tinha mil Mas e uma aí maneiras tinha um de- comentário ali que falou isso, que se fosse esse o tema central, aí o principal seria o Rock Lee, não Naruto, Sim, no né? Naruto. Seria completamente diferente. quebrar na porrada. O que Ah, muita faz gente sentido entende é que ele também. queria provar que, com o trabalho duro, ele conseguiria vencer aqueles que têm um dom natural. Que é o caso do Neji, do Sasuke, né? Que vem aí de genéticas abençoadas, digamos assim. Que ele conseguiria vencer aqueles que eram consegue. ditos gênios. E A frase mais consegue. famosa dele é: o trabalho duro vence o talento natural. Agora provarei minha teoria. Que o trabalho duro derrota o talento natural. Só que esse é o Falando tema do daqui. Rock Lee, não é o tema da obra de Naruto como um todo, galera. é do Naruto não se personagem. propôs a ser uma história sobre isso. Essa é a verdade interna do Rock Lee, que é uma mensagem muito legal, por sinal, né? Que inspira uma galera. Só que não é uma mensagem que a obra de Naruto dá o foco principal, né? Como eu já provei pra vocês. Uma obra pode transmitir várias lições e várias mensagens através dos personagens diferentes. Por exemplo, com Asuma a gente aprende que proteger o povo é mais importante do que proteger os líderes. Com o Jiraiya a gente aprende a apostar nas próximas gerações. Com o Obito a gente aprende a não abandonar os amigos. E por aí vai, cada um passa uma exatamente. mensagem. Não, tem uma Dá pra coisa. tirar várias lições muito boas, né, com vários personagens de Naruto. Mas não quer dizer que essas mensagens sejam um tema principal da obra. E é claro que esse lance de trabalho duro versus São talento subtemas. não é a mensagem principal, né, porra? Que o Rock Lee perde a principal luta dele contra o Gaara. O momento que a gente tá mais conectado ao Viu? Rock Lee é o momento da luta contra o Gaara. Em que a gente finalmente, né, entra na cabeça do Lee e entende o passado dele. A gente entende o sonho dele, a gente vê ele se esforçando pra caramba. Então se o Naruto fosse uma história sobre trabalho duro versus talento, o Lee deveria ter vencido aquela luta. Porque numa história, galera, quando dois personagens têm sempre uma mensagem ali, é sempre um combate de ideias. A decisão de um autor de fazer com que personagem tal vença é a confirmação da mensagem que ele quer passar com essa luta. E o Rock ele perdeu. Por quê? Porque, de novo, esse não é o tema principal de Naruto. Ah, achei que ele fosse falar, por quê? Porque o talento natural Vence o o dom natural vence o esforço. esforço. Nossa, não. Caraca. Porque o talento natural pode ter esforço. Exatamente, a pessoa também tem que se esforçar. Sabe quem vence o Gaara depois? O Naruto. E por que o Naruto vence? Porque o Naruto entende o Gaara. Porque os dois passaram por coisas parecidas, os dois foram odiados. Os dois cresceram sozinhos, legal. cara, tipo, com monstros dentro deles. A luta do Naruto contra o Gaara não é decidido só pela força, mas pela empatia, né? Por ele conseguir tocar no coração do Gaara, do inimigo. Isso é maneiro demais. Ele tocou no coração do inimigo. Spoiler, gente. Naruto vence o Gaara mostrando que existe um caminho fora do ódio. Olha o ódio de novo aqui, que é o tema principal. O trabalho duro versus talento é uma coisa tão isolada do Rock Lee que você nunca mais vê esse tema nos outros arcos. Em nenhuma outra luta. Nenhuma outra luta tem isso. Você pode até falar do Naruto versus Neji sobre isso também. Mas não é. Até porque o Neji, que era pra ser o tal gênio, o tal talento, na verdade era tão esforçado quanto o Naruto. Ele ralava pra aprender técnicas que ele nem devia ter acesso por ser da família secundária. Aham. Tipo o Kaiten. Tipo as 64 palmas. Ah, Peito, mas o Neji não tinha genes que dava alguma vantagem pra ele? E o Naruto não sendo um Uzumaki, ainda um Jinchuri que usou o chakra da Biju na luta? Então no final das contas era o quê? Uma luta entre dois privilegiados ou de dois esforçados? Não importa. Porque não era esse o ponto da luta. E na verdade, galera, trabalho duro versus talento não é nem o tema principal do Rock Lee. Pois é, eu vou te provar. O Lee tem sim esse lance de provar que o esforço dele pode superar qualquer vantagem natural, né? Mas isso não é o ponto principal dele. Na verdade, o ponto principal dele sempre teve muito claro pra todo mundo ver. É só a gente olhar o flashback dele. Lá o Rock Lee diz com todas as letras, abre aspas, quero provar que mesmo uma pessoa que não consegue usar ninjutsu ou genjutsu ainda pode se tornar um ninja incrível. Esse é meu único objetivo. O Se Lee, tornar por algum um ninja motivo, não ninja consegue incrível. manipular chakra pra usar ninjutsu ou taijutsu. Não confundam, ele tem chakra sim. Ele só não consegue executar ninjutsu e genjutsu. Por isso que ele quer provar pra todo mundo, mas principalmente pra ele mesmo, que ele ainda vai conseguir virar um ninja incrível só na base do taijutsu. Porrada. Na Provar que o porrada. esforço dele seria Parabéns. suficiente pra derrotar todos os tipos de oponentes. Em Naruto, o esforço importa muito. Tá, né? Se o ninja não treina, ele, né, rapidamente fica enferrujado. Mesmo se a gente tá falando aqui de um gênio com dons naturais, né? Se ele não se esforça o suficiente, ele não vai conseguir ir longe. A gente vê isso quando o Sasuke leva um sacode do próprio Lee, porque apesar do Sharingan do Sasuke prever os movimentos, o corpo dele não consegue acompanhar a velocidade do Lee. A frase do Lee significa que o trabalho duro pode superar o talento quando o talento não trabalha duro. Mas, de novo, isso é uma mensagem secundária, galera. Não é o centro da história. Então, da próxima vez que você vir alguém falando que Naruto é sobre esforço, Desculpa. É porque esse assunto me lembra muito Monstros S.A. do Universidade de Monstros.
Oh, E o Michael, ele quer ser um assustador. No fim, ele Aham. não consegue ser um assustador, aham. porque ele se esforça, mas não adianta. Mas o Sully sim, porque no caso ele começa a se esforçar. Aham. E aí no final, eles são expulsos da faculdade e eles vão trabalhar sim. na fábrica. E aí eu vi o react do Léo e da Isa. Aí ele fala, ou seja, no final de tudo, não adianta fazer faculdade. Caralho, eles mandaram essa. Mas, pô, eles literalmente, foram expulsos da faculdade, começaram a trabalhar de baixo pra subir. Ah, é Eles não verdade, fizeram- eles não fizeram faculdade. Eles não fizeram faculdade pra ser assustador. Eles só foram subindo de cargo até chegar lá. Muito bom. Mas pelo menos eles sabiam alguma coisa de estrutura, né? O Michael Não Douglas. sei, mas... Muito bom. Ah, Fui longe. muito perdão. bom, muito bom. Quando o talento não trabalha duro. Mas, de novo, isso é uma mensagem porque tem talento que secundária. não trabalha. Não é o centro Uhum. da história. Então, da próxima vez que você vir alguém falando que Naruto é sobre esforço, vencer o talento, você já sabe. Isso é só uma parte pequena da história. Uma lição dentro de um personagem, não o tema principal da obra. Geralmente, a galera que acredita nisso faz isso pra fortalecer uma narrativa muito clara. Naruto é um destinado hipócrita? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas esse tema é uma Por quê? mentira que tá tão consolidada na cabeça da galera que esse papo sempre volta. Parece que a galera não entende mesmo o que tá acontecendo aqui. Por causa desse papo da galera achar que Naruto é sobre trabalho duro versus talento, sempre tem uma galera que chama o Naruto de hipócrita porque ele já tem algumas vantagens. Já que se a história é sobre trabalho duro, é hipócrita da parte do Naruto ter alguns poderes Não. de mão beijada. Ué. E a coisa pior é quando as pessoas misturam isso com o discurso do Neji sobre destino, né? Dizendo que o Neji sempre teve certo no clássico. Aí fica uma coisa feia, né? Bora quebrar isso por partes, então, agora. O Neji, no clássico, era um pé no saco. Pra caramba. sim, O cara ficava chato. batendo na tecla dizendo que as pessoas já nascem destinadas ao sucesso ou ao fracasso. E que elas nunca porque ele poderiam cresceu mudar naquela esse destino. família lá Que o que- fracassado sempre seria um fracassado, não importa o quanto ele tentasse. Isso rola por causa do passado do Neji. Sim. Ele cresceu na família secundária do clã Oh, meu Hyuga. Deus. E o objetivo dessa família era, basicamente, Proteger dar a vida pra família. proteger os membros da família primária. A Renata a ali. galera da família secundária recebia um selo amaldiçoado na testa, que você vê como um dispositivo de Depois. controle, né? A família principal podia torturar o pessoal da família secundária por causa desse Ridículo selo, né? isso, Eles é. eram realmente como pássaros enjaulados. Só que a gota d'água pro Neji foi quando o pai dele foi morto para proteger a família principal. Quando rolou umas tretas né? diplomáticas entre a Vila da Folha e a Vila da Nuvem, eles fizeram um acordo para evitar uma guerra. Só que esse Basicamente acordo um porquê. É. Por que eles merecem a gente? Tem E que ser os por- outros, né? Sabe? É. É escroto pra caralho. o cadáver do Heihachi Hyuga, o líder do clã Hyuga, um membro da família principal. E Konoha aceitou esse acordo. Só que foi o cadáver do pai do Neji, que era irmão gêmeo do Heihachi, que foi entregue para enganar a Vila da Nuvem. Aí o pai do Neji morreu cumprindo o destino dele de servir a família primária. Aí por isso, sempre que o Neji vê alguém tentando mudar o próprio destino, ele fica pé da vida. Então, Gente, galera, loucaço, o Neji né? tinha essa ideia de destino que nunca poderia ser mudado. Só que o Naruto foi lá e desceu o cacete no Neji e mandou ele calar a boca. Porque ele tava chatão demais. Daí, como as lutas entre personagens Exatamente. são disputas de ideias, a galera interpreta que o Naruto, ao vencer, tava falando: não existe destino coisa nenhuma. Então lá na frente a gente descobre que o Naruto é filho do 4 Hokage, a criança da profecia, reencarnação do filho do sábio do sexto caminho e tal, né? Aí olhando desse jeito, realmente parece que o Naruto é um baita de um hipócrita. Mas essa ótica tá totalmente errada, cara. Em nenhum momento durante a luta contra o Neji, o Naruto tenta provar que o destino não existe. Na verdade, o Naruto fala que o destino existe. Só que o ponto do Naruto era mostrar pro Neji que ele não precisava aceitar um destino que não agradava a ele. Você pode mudar o teu destino, você pode. Um fracassado não vai ser sempre um fracassado se ele lutar pra mudar isso. E é desse jeito que o destino em Naruto sempre foi tratado. Ele existe, mas é algo que você pode mudar. Você não precisa se conformar com o seu destino. O Naruto, da destino mesma fixo. forma que o Neji, ele nasceu com uma maldição. Ele tinha a raposa de 9 caudas dentro dele. Uma maldição que fez ele virar um pária dentro da própria vila. Geral não gostando dele, tendo ódio dele, né? Uma maldição que fez ele uma criança solitária. Quando o Neji, no meio da luta, pergunta pro Naruto: o que você sabe sobre destino, né? Sobre carregar uma maldição inescapável. O Naruto pode bater no peito e dizer: na verdade, eu entendo muito bem sobre isso. Então, galera, usando o chakra da raposa de 9 caudas, o Naruto consegue ter a chance de vencer a luta. Ele usou a maldição dele. Olha. A mesma maldição que tirou tudo dele pra vencer. Você não precisa se conformar com as suas maldições. Você pode moldar o próprio destino. A mensagem tá clara. E como se não tivesse claro o bastante, o Kishimoto vai lá e esfrega a mensagem na cara das pessoas. Porque o que faz o Naruto vencer realmente é o jutsu do clone das sombras. Ah, ó. Só que na academia, a técnica de Ele clonagem era é a justamente pior o- técnica do Naruto. Ele rebolou 3 vezes na academia ninja por causa de um jutsu de clonagem.
Só que ele mudou Ganhar o com próprio isso é legal. destino e fez essa técnica Treinou pra virar caramba, simplesmente e é a isso. técnica principal dele. Se ele só aceitasse o destino como o Neji defendia, ele não teria conseguido amassar o queijo do Neji ali. É. Entende? Ele mudou o próprio destino dele usando uma técnica que ninguém que falava que não servia pra nada. Gente, sejamos honestos. Era destino sim, sabe por quê? O mangá é escrito. Logo, a gente terminaria com ele sendo... O destino meu dele Deus. estava escrito em algum lugar. Aqui. Tava escrito nas estrelas. Ele mudou o próprio destino dele usando uma técnica que ninguém que falava que não servia pra nada. Percebe? Se ele seguisse o destino, ele não usaria nem essa técnica. Olá, Cleiton. Oi, Quando a gente Cleiton, boa descobriu, noite. Depois da luta contra o Naruto, muda absolutamente tudo. Diferente do que o Neji imaginava, o pai dele, o Hisashi Hyuga, não foi simplesmente colocado pra morrer no lugar do irmão dele, né, o Hiashi. Não foi uma questão de mais um membro da família secundária cumprindo o destino de proteger a família principal. Na verdade, o que o Neji descobriu é que o Hisashi escolheu se sacrificar, mas não pela família principal. Ele escolheu se sacrificar pelo irmão dele. O Hisashi escolheu como iria morrer. Pode até parecer irônico, né? Porque ele morreu Que é meio família, que no cumprindo caso. o destino dele, né? De morrer pela família principal. Mas não foi isso que rolou. O irmão, O Hisashi tipo, a escolheu família. isso. Ele não foi simplesmente uma ferramenta do destino, sabe? Ele mesmo decidiu como iria morrer, protegendo o irmão dele. O Hisashi pôde se sentir livre do destino dele pela primeira vez antes de morrer. Com o Neji não foi diferente, né? Apesar de eu ter achado horrível todo o contexto de como o Neji morreu, a morte dele só confirma como esse lance de destino funciona em Naruto. Porque todo mundo fala que o Neji ter morrido pra proteger a Hinata, só confirma o que ele falava lá no Exame Chunin, né? Quando a história deixa mais claro que a água que o Neji escolheu Eu não morrer. sabia que era pra Da proteger mesma a forma que Hinata. O pai dele, o Neji não morreu pra proteger a família principal. O Neji morreu protegendo uma pessoa importante pra ele, a Hinata. Sim. Da mesma forma que o pai dele, o Neji escolheu como iria morrer. Ele mudou o próprio destino ao cumprir ele. E é isso que o Naruto faz desde o início da obra. Agora, muita gente vai falar sobre o papo de reencarnação de Asura, né? Muito Criança, louco. profecia, escambau. Mas isso é efeito manado do caramba. Ou então as pessoas não entendem uma coisa que é jogada na nossa cara. Sim, o Naruto é a reencarnação de Asura, né? O filho do sábio dos 6 caminhos. E sim, ele tinha um destino selado na alma dele, né? Enfrentar Indra e matar ele. E fazer esse ciclo de reencarnações continuar por toda a existência. O ciclo de ódio entre os Ai, dois. gente, eu nem lembro mais disso. Eu também não lembro. Ele já falou sobre Já isso, eu falou, nem eu lembro também mais não como é lembro. que era. Mas eu lembro que tinha esse... Eles eram os principais, depois veio o Hashira. É, mas aí lembrar isso aí também dá muito. Então vamos fingir que a gente sabe o que tá acontecendo aqui. Lembro que tem isso, mas não... E fazer esse ciclo de reencarnações continuar por toda a existência. O ciclo de ódio entre os dois irmãos era algo cíclico, né? Era realmente um ciclo. As reencarnações de Indra e Asura, durante séculos, cumpriram, né, seus destinos. Eles se mataram e deram seguimento para que essa batalha continuasse na próxima reencarnação. Madara e Hashirama são um exemplo desse ciclo. Apesar de tentarem se Isso, entender, as Madara e coisas acabaram Hashirama. dando errado entre eles. E eles cumpriram o destino dos irmãos. De um jeito um pouco diferente, né? Porque o Madara sobreviveu no fim das contas. Mas ainda assim cumpriram o ciclo de reencarnações. Só que aí que tá, galera. O Naruto quebrou o destino. O Naruto foi a primeira reencarnação do Asura que se recusou a repetir esse ciclo. Ele não quis matar o Sasuke. Mesmo com tudo que o Sasuke fez, com todas as tretas, traições, discursos de vilão, né? Tentativas de assassinato. Isso é muito O Naruto legal. se recusou a desistir dele. Ele não quis vencer o Sasuke matando Foi ele. Ele quis evolução. vencer salvando É. ele. O Naruto nunca cogitou matar o Sasuke, cara. Nunca. Nunca mesmo. E foi exatamente por isso que, pela primeira vez em milhares Cara, de anos, bizarro. o ciclo de ódio entre Indra e Asura foi quebrado. Porque o Sasuke reconheceu o esforço do Naruto durante todo esse tempo. E ele admitiu, eu perdi. Por causa do Naruto, ele viu que eles não precisavam seguir com aquele ciclo de ódio. Que eles podiam quebrar o destino e encerrar o ciclo de reencarnações. Por causa do Naruto, não vai ter mais Indra e Asura saindo na mão nas próximas gerações. Eles fecharam essa porta, acabou o ciclo, quebrou, mudando o próprio destino. Ah, E muito essa lindo, não foi nem né? a primeira vez que o Naruto mudou o destino. O Naruto era criança da profecia. A profecia do grande sábio eremita, o Naruto, dizia que o Jiraiya iria ter um aluno que iria salvar ou destruir esse mundo. E aqui a gente já vê outro exemplo de como o destino em Naruto era tratado. Tinha essa profecia, mas ela era aberta e dependia totalmente das decisões das pessoas envolvidas, principalmente do Jiraiya, né? Foram os ensinamentos do Jiraiya, as escolhas do Naruto que fizeram eles construírem o próprio destino. Por causa que ele aprendeu com o Jiraiya, o Naruto perdoou o Nagato e isso desbloqueou uma terceira possibilidade dessa profecia. No final das contas, galera, tanto o Naruto quanto o Nagato eram as crianças da profecia. Isso não estava na profecia. O Naruto, o Jiraiya e o Nagato quebraram o próprio destino e foram por um caminho que eles mesmos construíram, né, que não estava previsto. Porque se você não se conforma com o teu destino, você pode se esforçar para mudar. O destino do Naruto sempre foi tratado desse jeito, sabe? Mas eu não consigo entender porque que as pessoas continuam chamando ele de hipócrita. As pessoas falam que o Naruto sempre teve destinado ao sucesso Forte, porque né? tinha um monte de É, vantagens. né? É isso, o destino na nossa mão, né? Ou seja... Uma bosta. Não, não é não. Para com isso, viu, hein? Maluca? A gente tem um negócio no meu olho também que eu mudei.
Saiu? Continuam chamando ele de hipócrita. As pessoas falam que o Naruto sempre teve destinado ao sucesso porque ele tinha um monte de vantagens e tudo mais, né? Mas, galera, não é bem assim. Óbvio, não vou dizer que o Naruto não tem nenhuma vantagem. A primeira grande vantagem é que ele é o fucking protagonista, né? E também tem o fato dele ser um Uzumaki, que realmente tem mais chakra e vitalidade pra ele. Mas, fora Foda, isso... né? É. Cara, a mãe dele vai Ai, ser é muito filho foda, do quarto desculpa. Hokage. É? Jovem Meu Deus, Mancebo e Deus. Mancebo, eu te dou todo o tempo do mundo pra elaborar aí nos comentários. No que ele ser filho do Minato ajudou o Naruto? No quê? O que ser filho do Hokage trouxe de benefícios pra ele? Pode comentar aí. Que assim, fora ter puxado cabelo loiro e olho azul, ele não herdou nada do Minato. Zero. O Minato não tem Kekkei, não tem clã forte, não teve tempo de ensinar nada pro Naruto. Nem o sobrenome Ele não deu ficou pra nem ele. com a fama de ser filho do quarto Hokage. Não herdou nem o sobrenome do Minato, nada. Fora que esse é outro assunto que já foi dito várias vezes, né, no anime. Não é porque seus pais foram picas da galáxia lá, que você também vai ser. O Hagoromo fala com todas as letras. Não importa o quão excepcionais sejam os dois pais, não há garantia de que alguém vai herdar completamente as habilidades de ambos. Sua familiar, assim como parece ter sido no seu caso, Naruto. Ah, ele é a reencarnação de Asura. Beleza. E o que isso deu pra ele? Fora um destino de bosta de ter que sair na mão com o irmão O melhor espiritual amigo. dele. Porque assim, galera, o Naruto e o Sasuke não nasceram sendo reencarnações de Asura e Indra. Por causa das escolhas deles, eles foram escolhidos por Indra e Asura e herdaram o destino deles. Ser reencarnação do Indra nunca deu poder nenhum pro Naruto. No máximo, só deu a possibilidade de... Eles foram escolhidos. Sim, Ele não tipo, nasceu depois. como reencarnação, foi depois. Eles foram Pode escolhidos. fazer isso, é? É Naruto. É que nem o... É o One Piece. Porra. de Asura e Indra. Por causa das escolhas deles, eles foram escolhidos por O Indra e destino Asura que eles e foram herdaram o destino traçando. deles. Ser reencarnação do Indra nunca deu poder nenhum pro Naruto. No máximo, só deu a possibilidade dele trocar uma ideia com o Hagoromo. Mas fora isso, nada. Zip. O próprio Hagoromo fala que o Asura era bucha. E que ele encontrou força se juntando com as outras pessoas. Ser a reencarnação dos dois carinhas lá nunca deu vantagem nenhuma. Poder nenhum pro Naruto e nem pro Sasuke. Ah, ele tinha Kurama. Beleza, realmente. Ter uma bomba atômica de poder ilimitado dentro dele realmente dava uma vantagem. Mas bora lembrar que antes de uma arma casca grossa, o Kurama era uma maldição pro Naruto. Sim. Lembra sempre disso primeiro, ok? Eu vou ter que lembrar do flashback, do balanço de novo pra vocês. O Naruto foi prejudicado por muito tempo por causa do Kurama. Ele machucava pessoas importantes pra ele, né? Pô, o Raposão queria matar o próprio Naruto, tomar o corpo dele. A galera fala que o Naruto tem as coisas de mão beijada. Queria se libertar. Bom, bora lembrar que pra acessar conscientemente o poder do Kurama, o Naruto teve que ser jogado de um penhasco. Vamos lembrar disso? E bora lembrar que pra pegar parte do poder do Kurama, o Naruto teve que literalmente sair na mão com ele. E que pra virar brother do Kurama foram quase 600 capítulos mostrando que ele não iria se entregar ao Nossa. ódio. Definitivamente, cara, não foi de Demorou mão um beijada pouco. e não foi graças ao Kurama que ele conquistou tudo. Exatamente. Então não, o Neji não estava certo lá nos exames Chunin. O Naruto tinha tudo pra se tornar um perdedor, mas ele não se conformava com esse destino. A última coisa que você pode chamar o Naruto é de hipócrita. Porque ele sustentou esse discurso dele do começo ao fim do anime. O destino pode ser mudado. É o que ele sustentou. E o que o Naruto mais fez foi isso, foi mudar o destino. Depressivo. Dele e de todo mundo ao redor dele. Não é difícil entender. Bom, vamos continuar refutando as ideias erradas que as pessoas têm sobre o Naruto? Vamos. Kishimoto não desenvolve os personagens secundários. Aproveita que eu sou influenciável pra eu poder... que não assistiu o anime, no caso, Aham, então tipo, eu vou tá. concordar porque eu não Sim, vi, então. sim. Independente, Aproveita irmão. que eu sou influenciável, ótimo. É, tipo, eu não vi, então eu vou concordar, porque tá me convencendo. Tá me convencendo também. Que as pessoas têm sobre o Naruto? Kishimoto não desenvolve os personagens secundários. Calma, aqui agora a gente tá num terreno mais complicado. É, Mas é uma coisa que a gente é precisa secundário. conversar. De leve. Bom, existe esse ditado popular desde sempre, né? Em Naruto, os personagens secundários não serem desenvolvidos. Você A galera pode fala ter muito isso. secundário primeiro. Eu tenho 2 pontos sobre isso. Vamos lá. Bom, eu acho que é meio injusto afirmar isso de que o Kishimoto não desenvolve os personagens secundários. Principalmente porque eu sinto que a galera que diz isso pensa que os personagens secundários de Naruto são só Neji, Rock Lee, sei lá, Kiba, Shino, essa galera, né? Quando na real, Naruto tem uma porrada de personagens secundários e você ama a maioria deles. Sabe quem também é personagem secundário? O Gaara. Gaara. O Gaara é o personagem secundário que teve um dos melhores desenvolvimentos do anime, que teve foco na história inteira, praticamente. A gente sabe que ele começou como um psicopata maluco lá, queria sangue, morte, sangue, enfim. A infância dele era parecida com o Naruto, só que pior. Ele viveu com o desprezo do pai dele, ele acreditava que a mãe dele Talvez. odiava ele. Ele não teve... Talvez a frase ideal não seja essa. Talvez tinha tanto personagem que ele Que não não dava desenvolveu todos. É. Não dá. Não, Mas não ele dá. não desenvolveu bem todos. Porque senão não. Porra. O One Piece não tá aí? É verdade. Então, tipo assim, eu acho que talvez não sejam os secundários. Talvez sejam personagens pontuais.
Porque com certeza, pelo que a galera fala, tem um outro que tem umas... Sim. Tem uns que sobressaem, outros não. Só que pior, ele viveu com o desprezo do pai dele, ele acreditava que a mãe dele odiava ele. Ele não teve amor, sabe? E ele tava totalmente sozinho. Ele tinha o lema de eu vivo apenas pra mim mesmo e só amo a mim mesmo. Mas depois de uns bons papos, de umas boas porradas do pastor Naruto, ele mudou. Ele entendeu que não precisava lutar e viver só por si mesmo. Então aquele psicopata maluco do Gaara virou Kazekage. Um Kazekage amoroso que viveu e lutou pelo povo dele. Que morreu pra proteger o povo dele. E que no fim foi respeitado e amado pelo povo dele. Não precisa voltar, não. Shhh. O cara morre? Não morre, não. O cara morre? Deve morrer. Parece que morre. Mas enfim. O Rock Lee foi um personagem que era pra ser muito mais do que foi. Quem viu a luta contra o Gaara no deserto. Eita. Ele morre. Pois é, parece que sim. Você para de futucar esse dedo. Eu Mas fiquei nervosa porque ele Não fica morre. nervosa, não. Eu gosto dele, mesmo que ele fosse horrível lá quando eu conheci. Para de futucar o dedo. E foi respeitado pelo mundo inteiro. E como se não bastasse, graças ao EDTC, ele ainda teve a chance de se reencontrar com o pai dele e descobrir que ele sempre foi amado. A mãe dele sempre amou ele e ela sempre teve protegido ele através da areia. O cara que viveu sozinho durante a infância estava sempre sendo protegido pela mãe dele. Pô, vamos dizer que o arco do personagem dele não foi bem desenvolvido pra caramba. Foi. Mas óbvio, o Gaara não é o único. Não A gente tem o chora. Shikamaru também, que é outro personagem chora. secundário que recebeu bastante desenvolvimento. Oh, meu Deus. Não choro. Por que fofinho, não é? Imagina quando vê a história do Gaara mesmo. Não, tá tudo bem, meu. Deixa ele levar. Acho que você ficou em choque porque você ficou sabendo. Mas depois passa e você vai esquecer. Não, mas aqui eu vi o que a mãe tava Sim. assim. Ela ali grudadinha com ele ali, assim. Ele com o toquinho, né? Nasceu prematuro, coitado. Pigmeu. É o único. A gente tem o Shikamaru também, que é outro personagem Ela secundário que recebeu gosta. bastante Eu desenvolvimento. gosto. Começou Gosto muito de sendo só um Shikamaru. preguiçoso que não queria ter responsabilidade nenhuma, até fingir que estava sob efeito de genjutsu pra não ter que trabalhar, né? Só que ele foi promovido pra Chunin e o tempo chama. A primeira missão dele, qual era? Lembra? Liderar um time de geninjas pra resgatar o Sasuke, que tinha sido supostamente sequestrado pelo Orochimaru. No fim das contas, a missão falhou e todo mundo do time dele quase morreu. Exceto ele mesmo, né? Pois Menos ele. E aí ele sentiu o peso da responsabilidade e prometeu que É não foda. iria mais falhar em missão nenhuma. Fora todo o arco dele de vingar o Asuma e derrotar o Hidan. Sabe quem mais é personagem secundário de Naruto? O fucking Itachi Uchiha, cara. Um dos personagens que mais recebem destaque na obra. Eu só não digo que ele foi o personagem mais completo de Naruto porque existe o Obito Uchiha. Se bem que o personagem mais bem desenvolvido pelo Kishimoto. Mas, na boa, cara, a lista de personagens secundários bem desenvolvidos não para. A gente tem o Killer Bee, Nagato, Kakashi, Madara, Hashirama, porra, tem vários outros. Kishimoto desenvolveu muitos personagens secundários. É muito errado falar isso. A verdade é que normalmente esse papo de que o Kishimoto não desenvolve os personagens vem principalmente por causa de dois personagens que a gente já falou bastante aqui, Neji e Rock Lee. Porque os dois realmente somem Deveria ter no sido Shippuden. melhor. Mas a real é que até esses dois tiveram os arcos deles fechados no clássico mesmo. O Neji teve o arco dele concluído quando ele descobriu a verdade sobre o pai dele, né? Quando ele finalmente perdoa, a família principal entende que o pai dele escolheu o próprio destino. Quando ele finalmente entendeu que ele era livre. O caso do Rock Lee é um pouquinho mais complicado. Só que também dá pra dizer que o arco dele foi fechado, total. O objetivo dele era provar que o cara podia ser casca grossa mesmo sem saber ninjutsu ou genjutsu. E na luta dele contra o Gaara, ele provou isso. Mesmo sem vencer o Gaara, o Rock Lee foi a primeira pessoa a encostar nele. Cara, Foi. isso é surreal, isso é muito maneiro. Sabe, o Rock Lee foi o primeiro a encaixar um porradão bem dado. O Lee deixou todo mundo em choque com o poder absurdo dele. Só na base, Exatamente. ó. Da porrada. Agora, isso é o suficiente? Não, de jeito nenhum. Acharam que ia ficar passando pano pro Kishimoto, né? Não vou passar pano, não. Eu realmente acho que não dá pra dizer que o Kishimoto não desenvolve os personagens, né? Porque a gente tem vários personagens secundários que recebem muito destaque, receberam muito destaque. Eu acho que a galera vacila nesse ponto, exagera, né? Acho que Dizendo que ele não faz isso. Só que ele faz, e quando faz muito bem. E no fim a história é sobre Naruto e Sasuke. Eles são os protagonistas, são muito bem desenvolvidos. Sim. O Sasuke até mais que o Naruto, na minha opinião. Mas ainda assim, porra, imperdoável o que o Kishimoto fez É, com a alguns história dos personagens dois dele. juntos, né? Nesse vídeo, galera, eu tô aqui pra desmentir as mentiras sobre Naruto. E a galera, quando quer defender a obra, acaba soltando a fake news de que o Kishimoto é perfeito, que nunca errou com os secundários dele. Aí não dá, né? Vamos defender o que é certo e criticar o que tem que ser criticado. Acho que todo mundo concorda que o Kishimoto tem um pequeno problema em abandonar os personagens. Mesmo no caso do Neji, que eu realmente acredito que teve o arco dele encerrado É no porque tem clássico, muita gente. ainda faltaram momentos no Shippuden. O caso do Rock Lee é pior ainda, porque se o arco dele foi encerrado na própria luta contra o Gaara, eu acho uma
finalização, digamos, entre aspas, fraca pro personagem. Ele teve momentos legais com o Guy naquele momento lá que ele precisava escolher se ia fazer a cirurgia. Foi legal ver que a cirurgia foi um sucesso e queria poder voltar a ser um ninja, né? Mas tudo isso pra quê? Depois ele saiu na mão com o Kimimaro, mas no fim das contas teve que ser salvo pelo Gaara. Eu achei irado, mas o que isso faz pro desenvolvimento do Lee? Um personagem ter o arco completo não significa que ele não precisa mais aparecer na história. Principalmente quando existe uma promessa que a gente vai ver mais desses personagens. Sim. Foi o que aconteceu com os Genin de Konoha. Óbvio que eu não tô falando de criar arcos inteiros pros personagens. Pô, não precisa disso. A história ainda é sobre Naruto e o Sasuke, ok? Vamos sempre lembrar disso. Ninguém quer um arco do Kiba ou da Tenten, porra, não dá. Mas criar momentos dentro dos arcos que possam dar algum desenvolvimento pra esses personagens também faz sentido. O Shikamaru é um exemplo de personagem que ganhou um arco inteiro pra ele no Shippuden, né? Um arco que ele vingou a morte do Asuma. Pô, foi bacana pra caramba pra gente ver aquilo. Esse arco ajudou a finalizar o desenvolvimento que tava rolando lá com ele desde o clássico. Foi bacana isso. Então precisava disso pra gente, certo alívio pra gente. Com o Shoji, rolou outra coisa. Eu acho que ele teve um arco curto que foi fechado lá no clássico, né? Que era focado basicamente na amizade dele com o Shikamaru e na determinação dele. Mas na guerra, o Shoji luta contra o Asuma, que desenvolveu outra parte dele. O lado mais sentimental dele. Foi curto, né? Durou poucos capítulos lá. Mas deu um foco bacana no Shoji. Dava pra ter feito isso com os personagens, porra. Dava. A guerra era o cenário perfeito pra isso. Principalmente porque lá tinham os EATCs que podiam criar momentos interessantes. O doguinho lá tá enorme, né? Fica gigantesco, né? Tá enorme. Também chocada com isso. Gente, tá muito grande. Duas pessoas que não queriam lutar uma com a outra. Sabe? Como foi o caso do Shoji contra o Asuma. Na guerra, o pai do Neji foi revivido, mas eles nem se topam, cara. Eles não se cruzam mais, né? Parece que nem passou pela cabeça do Kishimoto dar um momento pro Neji. Vacilo isso. E aí o Neji vai lá e morre do nada. Eu não me importaria da morte do Neji ter sido exatamente do jeito que foi se ele tivesse ganhado algum destaque antes de pular pra morte. Só isso. O Lee foi ainda pior, que nem momento legal de sacrifício ele teve. O Lee nem existe no Shippuden. Não, o que é muito frustrante, principalmente depois da gente ver ele topando passar por uma cirurgia que podia matar ele. Tudo pra que ele pudesse continuar sendo um ninja. Eu acho que o isso aí é Kishimoto, triste, ele tá? criou personagens Isso foi legais muito demais triste. e descartou alguns deles conforme a história avançou. E dava sim pra ter feito melhor, sabe? Bom, vamos pra próxima mentira? Naruto deveria ter acabado no arco do Pain. Ó, eu sei que isso não é bem uma mentira, digamos assim, né? Que é mais uma opinião da galera. Mas essa é uma opinião que eu sempre fico meio doido quando eu ouço alguém falar. É que na real, galera, isso é mais um efeito manado do que uma opinião individual de verdade, sabe? De cada um. Porque simplesmente não faz sentido. Nem sei o que Tipo tem assim, depois. de verdade, eu respeito sua opinião sempre que eu respeitar. Mas saiba que ela não faz sentido. O arco do Pain foi bom? Não. Ele foi maravilhoso. Sem dúvidas, um dos melhores arcos de Naruto. E não tem quem negue isso. Um dos melhores arcos de todos os tempos, de todos os animes. Mas ele não tem como ser o final de Naruto, galera. Se bem, não tem como. Sim, isso encerra uma questão importante pro Naruto. Ele finalmente foi reconhecido. As pessoas agora respeitam ele. A vila inteira idolatra o Naruto. Por isso a cena dele sendo erguido lá pelo povo, pô, é tão lindo. Fez Marman chorar, ok? Eu chorei. Foi brava essa cena. O Naruto era reconhecido pelo povo e por isso era só esperar um tempinho que ele poderia virar o próximo Hokage. Só que nada disso importa de verdade pro Naruto. Por quê? A gente já tem a resposta logo no começo do Shippuden. Fique rapidinho. Meu Esse eu Deus. acho que tô... Ah, tá. Até eu já É quero a nesse Ino. feito mais nada. A Ino, o Lee, a Não, mas eu Sakura, nem... Ele ficou diferente, o né? Guy, o Kiba e tem o gêmeo do Naruto aqui, ó. Embaixo. É o gêmeo do Naruto. O Naruto era reconhecido pelo povo e por isso era só esperar um tempinho que ele poderia virar o próximo Hokage. Aí, ó, Só viu? que nada disso importa de verdade pro Naruto. Por quê? Eu A não gente sei já por tem a resposta logo no começo do Shippuden. Alguém que não consegue nem salvar um amigo não merece tornar um Hokage. Simplesmente não existe possibilidade de Naruto acabar sem Faz resolver o sentido. conflito do Naruto e do Sasuke. Cara, isso é lógico, a lore do anime, da obra. Isso tá desde Sim. o começo da obra, galera. É uma coisa básica. Fora que isso seria jogar fora 1 milhão de histórias que a obra já tinha dado início. O mistério de que era o Madara, o mistério de que era o Tobi, a mitologia do sábio dos 6 caminhos, mas isso todo é o legal. background do Sasuke com o Itachi. Cara, 1 milhão de outras coisas. Isso é legal. Vocês querem mesmo jogar tudo isso fora e dizer que tinha que ter acabado no Pain? Sério? É Sendo que o legal. arco, Não, ia vem ficar logo em tudo- seguida, ia é o ficar arco da parado reunião ali. dos 5 Kages, que é uma pedrada absurda, porra, bom pra caraca. Simplesmente a gente vendo mais de outras vilas. A gente vê o Sasuke com uma aura do caramba, a gente vê o Sasuke tomando, porra, pavoro dos Kages. A gente vê a declaração de guerra. Pô, quem não ficou hypado tá maluco. Assim, de verdade, mesmo que você não tenha curtido a guerra, tá tudo certo, tem que admitir que toda essa preparação, porra, foi boa pra caraca. Foi, galera? Foi. Sobre a guerra em Nem si, vi. eu acho que ela saga tem muitos Caraca, problemas. quanta gente. Muitos, de verdade. Mas a galera fala como se a saga É. fosse só, tipo, um monte de erros e furos de roteiro. Quando, na verdade, alguns dos melhores momentos da obra inteira estão nesse arco. Tem gente que fala mal do Tensei, né? Dizem que é um jutsu que trouxe os mortos de volta pra nada
e sei lá o que, né? E o mais engraçado é que normalmente é fã de One Piece que fala isso. Cara, eu amo Ih. One Piece, mas quando eu Oda fazendo uma morte falsa lá E a Garra tem muitos problemas devia ter mesmo. morrido, aí o pessoal Não, mas passa assim, pano. ter muitos Mas- problemas, tudo bem, deve ter. E às vezes a gente tende algumas coisas, inventa uns negócios aqui e ali, mas pô, tem muita coisa legal desse arco que a gente viu, né? Sim. Do Shippuden, né? Tem coisa legal. É porque, tipo, a gente não sabe a ordem de nada, mas ele Sim. falando o que veio depois, tem muita coisa que eu gosto disso, Sim. que a gente viu os ficou, detalhes. ficou legal, sim. o Oda Mas aí, fazendo uma morte deve ter falsa lá muita com coisa pessoas que errada, claramente devia ter morrido, ficou o bom. pessoal passa pano. Fala que o Oda é gênio. Mas quando eu quis Kishimoto usando uma técnica que já tinha sido estabelecida lá no clássico, lembro direitinho, aí fala que isso é algo que arruinou a obra. Eu acho sim que dava pra ter usado melhor o 036, dá pra fazer, porra, né, muito mais momentos interessantes. Tipo, o pai do Neji é revivido e ninguém pensou em fazer um momento entre eles. Pô, na boa, podiam ter feito isso. Realmente teve muito Ia ficar vacilo e coisa ruim sensacional. na guerra. Teve sim. Mas o Edo Tensei trouxe vários momentos essenciais. Tipo, o Olha acerto isso. de contas entre o Sasuke e o Itachi. Tava faltando isso. Tipo, o Gaara resolvendo as coisas com o pai dele. O Asuma vendo o time dele com ninjas, casca grossa. Nossa, cara, que maneiro aquilo. Muito Inclusive, maneiro. tem quem use o Asuma pra provar um ponto, né? Porque a última fala dele, antes de ser selado no Edo Tensei, foi: eu não tenho mais nada a dizer pra vocês. Como se isso provasse que não tinha objetivo em trazer a galera de volta. Foi tudo encheção de linguiça. Mas interpretar isso é loucura. Porque esse momento do Asuma era pra mostrar que ele viu os alunos dele se transformando no que ele sempre quis ver. Tipo, minha missão tá Olha, cumprida. gente. Quando o Asuma morreu, ele deu É, eu um que não conselho vi. pra Ino, pro Shikamaru e pro Shoji. Ele falou pra Ino tomar conta dos meninos. E ele viu ela fazendo isso na luta final no Edo Tensei. Ele fala que o Shikamaru poderia ser o Ai, Hokage, mas fofinho. sabia que ele não ia querer, né? Só que ele não vê o Shikamaru numa posição de liderança ali na guerra. Ele fala pro Shoji que ele precisa ser mais confiante, que ele precisa perder alguns quilos lá e que ele poderia ser um ninja extremamente poderoso, um dos mais fortes. E ele vê o Shoji conseguindo tudo isso na luta final. Por isso que ele diz que não tem mais nada a dizer pra eles. Galera, A galera é burra também, né? demais, é emocionante demais. Ele diz, não precisa mais dizer nada. tipo, além você disso. já tá Porque mostrando diferente tudo. quando ele morreu, ele não precisava mais dar lições pro time dele. Eles estavam completos, acabou. E o Asuma pode voltar pro além Eles sabendo cresceram, disso. eles evoluíram e ele viu a Você evolução. pode dizer que viu não a curtiu a evolução guerra, deu. que sim, teve muitos problemas, beleza. Eu tenho muitas, mas muitas críticas à guerra. Todo o lance da Kaguya, né? O fim do Madara, Essa muitas porra decisões aí. do Kishimoto no meio da guerra não ficaram boas. Era a chance de desenvolver mais personagens secundários e não usou isso, e foi péssimo. Mas dizer que devia ter acabado no PEN, com tanta história pra contar ainda, isso não faz Eu sentido, acho né? que, tipo, Ia ficar tinha faltando muita coisa. pra contar, mas Sim. eu acho que é isso. A galera queria que terminasse, como foi maravilhoso, como ele disse. Aham, foi Queria que incrível. terminasse maravilhoso. Não, mas aí ia faltar muita coisa pra ser resolvida Só ainda. que Não o tem problema é que ia ficar muita coisa em aberto Aham, aí, perdido, né? exatamente. Mas eu acho que esses queriam. Sabe aquela coisa do acabar enquanto tá lá em cima? Sim. Eu acho que a galera tem um pouco essa visão, talvez, né? Ah, sim. Mas aí tem as informações que ficariam Pendentes, né? ali. Tipo, abertas, né? Ó, o Léo. Não, realmente, por exemplo, a morte do Madara, eu mal soube direito e já odiei. Aham. Então, assim, Mas dizer que devia Mesma ter coisa que Game acabado of no Thrones. PEN, Exato. com tanta história pra contar ainda, isso não faz sentido, né? Fora que o fim mesmo de Naruto, que é a luta contra o Sasuke, pra mim, é excelente. Encerra perfeitamente o ciclo e conclui as coisas do jeito certo, sabe? Com tudo resolvido. E não com um monte de pontas soltas, que seria o que rolaria se tivesse acabado no arco do PEN. Sim. Supostos furos de roteiro. Ela tem um fenômeno muito interessante que rola assim com o otaku médio de Twitter. Boa parte deles quer se sentir mega intelectual e pra isso ele se sente na obrigação de procurar e ficar lá apontando furos de roteiro na obra que ele assiste. Uma coisa meio que, porra, olha só como eu sou intelectual, eu consigo achar furos de roteiro. E tipo, tudo bem, você assistiu uma parada lá e acaba identificando um furo de roteiro. Acontece mesmo. Normal, Eu já é. identifiquei também, pô, me senti intelectual, normal, acontece também. Mas tem gente que assiste procurando furo de roteiro. O que você tá vendo aí? Só furo de roteiro, só quero isso, entende? Então imagina como é que é a experiência dessa pessoa, percebe? É diferente. Ela não tá aproveitando a obra, ela tá caçando o problema, procurando pelo em ovo, vai achar. E o mais engraçado é que muitas dessas pessoas nem sabem o que é um furo de roteiro. Eles acham, tipo, que um plano burro de um personagem, uma ponta solta, ou até uma falha na interpretação delas mesmas, são furos de roteiro. Tudo pra elas é furo. não. Furo de Isso é furo roteiro o personagem tava indo pra... é quando tem um. Tipo. Tá faltando ali. Não, é quando. Tem várias formas de coisar, mas o que eu normalmente mais penso é. Foi dito uma coisa e chega lá na frente muda. Aham. Isso é um furo de E roteiro. aí muda sem Porque nenhum aí motivo, né? esqueceu que Muda já sem tinha nenhum falado motivo. antes. Aham. Isso, né? Isso Agora, pode por acontecer. exemplo, existe roteiro aberto. Então, por exemplo, em Dark, eu guardo essa. Eles deixam em aberto. Por exemplo, tem um personagem que eles não explicam nada dele. Ele era só pra você ficar noiado.
Ah, é? Em teoria, assim. Era Que tipo. loucura. O objetivo não era explicar por que ele chegou ali, de onde exatamente ele veio e o que aconteceu com ele. Não. Era só pra deixar um pingo de confusão. Que É uma loucura. história em aberto. Agora, qualquer coisa se for de roteiro. Caraca, que Calma. doideira. Se acalme, se acalme. Se acalme-se. Tudo pra elas é furo. Tá lá! Isso é furo de roteiro. O personagem tava indo pra cá, agora voltou. Porra, um furo de roteiro de verdade é quando uma obra quebra a própria lógica interna. Isso. Ou seja, é quando algo acontece na história que vai A contra boquinha regras, do- informações ou acontecimentos já estabelecidos dentro da própria narrativa, Isso. entende? Já tava lá seguindo um caminho e de repente aquela lógica daquela narrativa foi quebrada. perdeu-se. Não é um vilão ser burro, galera. Isso não é furo de roteiro. Não é a luta terminar de um jeito que você não gostou. Não, Também é furo de roteiro. depende. O personagem ser burro pode sim. Se ele for muito inteligente e ficar burro, É, tipo, se pode ele, ser que se esteja. ele fosse o Shikamaru e ficar burro, é meio esquisito. Tem, Meio esquisito. depende. O QI dele Mas eu é entendi muito o que ele alto. quis dizer. Aham. Ele não quis dizer. Não tem como. Ser burro, galera, isso não é furo de roteiro. Não é a luta terminar de um jeito que você não gostou. Também não é furo de roteiro. E nem o autor não explicar tudo com uma plaquinha piscando. Porra, um furo de roteiro real é tipo o universo dizendo pra gente: esquece tudo que eu mostrei antes, nem agora vale o E agora contrário e outra finge que é coisa. normal. Dito isso, metade das coisas que vocês veem na internet, da galera falando de furos de roteiro em Naruto, são só falta de interpretação ou falha em entender o que é um furo de roteiro. Você quer exemplos? Quer, pelo Vamos lá. amor de Deus. Como o Sasuke conseguiu invocar Falcão? Isso aqui é um exemplo clássico de coisa que a galera jura que é furo, mas só mostra que a pessoa não sabe o que é um furo de roteiro. Eu Na não luta sei contra o falar. Danzo, o Sasuke aparece invocando um falcão, né, o Garuda. Mas isso foi bem de repente, né, já que até aquele momento a gente só via ele invocando cobra. Foi absolutamente do nada. E eu queria explicação pra isso? Sim. É um furo? Absolutamente não. Não. Dá pra entender muito Não, porque ele fácil pode que o fazer Sasuke isso. conseguiu o contrato com Falcões em algum momento depois da luta contra Itachi. É no máximo uma ponta solta, mas não Isso. furo É de roteiro. isso. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Ponta Uma ponta solta. solta. Do tipo, não explica, não justifica o porquê, mas é impossível. Não. Não. Não é Porque impossível. se ele fez isso com uma cobra. Porque... Não, mas é porque o irmão dele tinha um contrato. É, então. E aí pode ter assinado depois que o irmão dele parece. É, tipo, não mostrar não é Não quer dizer que não é. necessariamente. Pode ser também dependendo. Dependendo do que for. Naruto repetiu de ano? Essa é clássica. A galera fala que é um erro. O Naruto é a mesma idade dos outros colegas dele, sendo que foi dito que ele falhou no teste de graduação da Academia Ninja 3 vezes. Isso é uma coisa que todo mundo fala na internet Isso eu geral. não sei, eu Mas nunca nunca entendi. é dito que o Naruto repetiu de ano. Só é dito que ele teve que refazer o teste 3 vezes. Ele refez o teste 3 vezes no mesmo ano. Só isso. Hã? O que tem? É, não, isso era uma coisa que eu Kakashi- tinha dúvida. Eu acho que eu nunca tinha entendido também, não. Tu achou que ele tinha repetido e tinha que fazer tudo de novo? Talvez. Mas eu não Ah, paro tá. muito pra pensar também. Eu também não paro muito pra pensar. O Itachi era com corvos. Sim, mas. Tipo, Ah, era é. corvos. Ah, é verdade, era corvos. Ah, eu achei que você tava falando, tipo, que ele pode fazer isso como o Itachi fazia. Sim, sim. Eu achei que você tava falando disso, porque Sim. só que o Itachi não era um. Era isso, era corvo. Era um corvo. Tanto é que mostra o corvo fazendo. É, do olhinho do corvo, né? legal. Porque era do amigo dele, né? O melhor amigo dele tinha contrato, eu acho. Né? Ai, Não era você isso? Tá querendo Não ir lembro. longe. Aí eu não lembro. Mas pra mim, eu nem ligo. Eu sou meio lerda, gente. Então... No mesmo ano. Só isso. Hã? O que tem? Kakashi não tem 1000 jutsus. Ele só não mostrou. Isso não é furo. Próximo. Aham. Como o Hashirama morreu? Isso é um mistério e eu também queria saber, mas não é um furo. Aí, que é o que É eu um tô te falando. mistério. É só um Não mistério fazia que eles sentido. quiseram botar. Plano de vilão ser burro não é furo de roteiro, galera. O que importa é ele ter lógica dentro da lógica do universo, entende? E o plano do Madara fez sentido dentro do universo de Naruto. O que você pode dizer é que o plano dele precisava de muitas variáveis pra dar certo. Porque é verdade, tá certo, né? Mas ele também deixou várias coisas encaminhadas pra irem de acordo com o que ele queria. O renegando Nagato, o selo no coração Pra do Mito, levar até a onde existência do precisava. Zetsu Negro, né? Que ele achava que era a vontade dele. Não é um furo. Eu abri essa sessão pra mostrar que muita coisa que você vê em fóruns, geralmente com títulos 10 maiores furos de Naruto, na verdade, não são furos. A maioria são, no máximo, pontas soltas ou falta de interpretação da galera. Não, eu não acho que Naruto seja uma obra perfeita, né? Com certeza não acho, longe disso. Naruto tem sim coisas que a gente pode considerar furos, e eu posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Eu já fiz alguns aqui. Posso até fazer mais, que tem furo. Mas como eu falei, o objetivo desse vídeo não é passar pano pra Naruto. É dar uma lavada num monte de fake news aí que espalharam sobre a obra por tantos anos, desde que ela que aí acabou. o pessoal não tem nada pra 2014. fazer, Eu acho aí engraçado faz que Naruto isso. é uma obra óbvia que é bem direto ao ponto, sabe? Ela não deixa tanta coisa nas Bleach. entrelinhas, como Bleach, por exemplo. Bleach tem, porra, tem subtexto demais, né? Tem muitos detalhes lá que você não Sério? vai conseguir pegar de primeira. Até hoje muita gente acha esquisito, né, o Ichigo ser Shinigami, rola e Quinch, sendo que isso já tá estabelecido de um jeito bem sutil desde o primeiro capítulo. Será que rolam refutando mentiras de Bleach, hein? Comenta aí que eu faço.
Mas o ponto Ele é os 13? Eu não Naruto é sabia. bem mais explícito. E mesmo assim, a galera não entende umas coisas básicas. Por isso a minha teoria é de que tudo isso é um Ah, grande porque efeito o pai dele era Shinigami, eu acho que a mãe dele era Quinch. É isso? manada. E rola porque Alguém ele se falou essas transformou coisas durante o uma vez, treinamento. tipo, soou muito inteligente e até hoje a galera repete essas coisas. Só que a galera não foi reler o mangá pra saber se aquilo é verdade ou não. Eu Enfim, também galera, essas mini foram as spoiler principais ali. mentiras. Mas... Gente, eu acho que assim. A Clara também tomou spoiler. A gente não mas- viu, então. É. Então a gente acredita no que ele tá falando. É, assim. E essas coisas de ponta solta, isso acontece muito. Tem muito personagem em vários filmes e É séries. dito no primeiro episódio? Ah, é isso que ele tá falando, que, tipo, é muito sutil, entendeu? Aham. Mas que é isso, que às vezes só tá colocado ali pra criar pulga atrás da orelha, Sim, pra sim. te instigar a determinadas coisas, mas ele não tá ali com o propósito de ficar explicando e mostrando, Sim. não sei o quê, não ser desenvolvido. Isso pode acontecer, normal. Isso pode É acontecer. só pra botar. Mas, assim, por exemplo, são coisas que não precisam. É como esse negócio do Sasuke, né? Que você falou. Ele fez um contrato com os pássaros lá. Não mostrou. Não Mas mostrou. não quer dizer que ele não possa fazer, A porque morte- foi estabelecido que ele podia fazer isso. Exatamente. A morte do Hashirama não foi mostrada, mas só fica no ar aí. Tipo. Deduções. É. Se deduzir, Vê aí o foda-se. que você Aí, acha. se É. você quiser depois perguntar pro cara o que aconteceu, às vezes ele nem teve ideia, ele matou É, e ele só quis que só o cara quis que morresse. É, e é isso. E a pessoa nem pensou. Ah, eu morreu vi de morte um- morrida. Eu vi um dorama assim, É. que o cara escrevia quadrinho, escrevia Escrevava. quadrinho, e aí ele precisava de um vilão pra instigar o personagem principal a ter, tipo, o vilão matou a família dele e isso motivou ele a fazer determinadas coisas Uhum. e determinadas atitudes. Só que Agora aí, fui eu, desculpa. só que esse dorama, o personagem principal, ele vem pro mundo real e tudo mais, enfim. Uhum. E aí ele contesta quem é o vilão. E simplesmente o vilão não existe. Ele não foi criado uma história pro vilão, Aham. um contexto pro vilão, quem era esse vilão, por que, tipo, ele era só um assassino que matou, entendeu? Então, Aham. tipo, isso, às vezes, nesse caso, poderia ter sido desenvolvido, mas é outra Uhum. história. Mas, assim, não necessariamente vai ter determinado que, Sim. dependendo do que for. Não vai ter. É muito relativo. Desde porque os contratos são normais. E mostrado como Naruto Então, é fez o isso, contrato sabe? dele Tipo, com o se sapo. tem o contrato já estabelecido, então pode acontecer. Assim como o Kakashi já tem o contrato dele com os cachorros. Agora, esse negócio dele ter 1000 lá, não sei o quê. A Tsunade tem o contrato dela lá com a Lesma. O Meu Deus. Orochimaru com a cobra e o Jiraiya com o sapo também. Oi, Bia. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal, se não for inscrito. compartilha pra ajudar. Valeu. Bye. Bye.